A abdução de Travis Walton. Foram 5 dias no desconhecido. Imagine desaparecer durante 5 dias. E quando retorna, afirma ter sido levado para dentro de uma nave, examinando seres que não são humanos. Essa é a história de Travis Walton, um jovem lenhador que em 1975 viveu aquilo que se tornaria um dos relatos de abdução alienígena mais investigados, debatidos e polêmicos de todos os tempos. Este documentário aprofunda cada detalhe desse caso. O momento do contato. A luz que atingiu Travis, seus 5 dias de desaparecimento. O que ele disse ter visto dentro da nave. As investigações policiais. As suspeitas de assassinato. Os testes de polígrafo. E por que, até hoje, ninguém conseguiu apagar a sombra desse mistério. Esta é uma das histórias mais perturbadoras da ufologia moderna. Era 5 de novembro de 1975. O sol já havia se escondido atrás das montanhas do Arizona, deixando a floresta de coníferas imersa numa escuridão densa e silenciosa. Um grupo de 7 lenhadores, exaustos após um dia pesado de trabalho, seguia em um caminhão pela estrada de terra sinuosa que levava de volta à pequena cidade de Snowflake. Entre eles estava o jovem Travis Walton, então com 22 anos. Um rapaz atlético, impulsivo, curioso, e que mal poderia imaginar que estava prestes a entrar para a história. Segundo todos os presentes, a noite estava calma. O vento balançava as copas das árvores, e a rota parecia rotineira, até que algo completamente fora do comum apareceu. Por volta das 18h30, algo brilhou entre as árvores. Uma luz intensa, dourada, pulsante, como um farol surgindo do nada. O motorista reduziu a velocidade. E então eles viram um objeto sólido, metálico, em forma de disco. Flutuava a poucos metros acima do solo, tinha cerca de 6 metros de diâmetro e emitia um som grave, vibrante, que parecia ressoar no ar. Os homens ficaram paralisados. Alguns murmuraram orações. Outros simplesmente não conseguiam desviar o olhar. Mas Travis fez algo que ninguém esperava. Ele desceu do caminhão. Seus amigos gritaram para que voltasse, mas era tarde demais. Movido por uma mistura de fascínio, coragem e imprudência juvenil, Travis caminhou diretamente até o objeto. E foi então que tudo mudou. De repente, um feixe de luz azul esverdeado saiu da parte inferior do disco. Um raio intenso, direto, poderoso. O feixe atingiu Travis no peito, levantando-o no ar como se fosse um boneco. Seu corpo foi arremessado a vários metros de distância, batendo no chão com violência. No desespero, os trabalhadores se apavoraram. Acreditaram que ele havia morrido. O motorista acelerou, afastando o caminhão freneticamente daquela cena. Impossível. A respiração ofegante dos homens se misturava ao ronco do motor. Alguns minutos depois, tomados pela culpa, decidiram voltar. Mas ao chegarem ao local, Travis não estava mais lá. Nem o corpo, nem o objeto, nem pegadas, nem marcas de arrasto. Nada. Era como se ele tivesse sido apagado da realidade. Quando Travis não retornou naquela noite, o caso se transformou em uma investigação oficial. Policiais, voluntários, cães farejadores e até helicópteros foram mobilizados. A busca durou dias de silêncio absoluto. A polícia suspeitou do pior: homicídio, conspiração do grupo. Os colegas de Travis foram interrogados repetidas vezes. Foram pressionados, ameaçados, acusados, mas suas histórias nunca mudavam.
Todos repetiam com precisão. Eles viram Travis ser atingido por algo vindo do céu. Ainda assim, para as autoridades, nada disso parecia real. E para o mundo lá fora, tudo indicava que o jovem lenhador estava morto. Até que algo aconteceu. Na madrugada do 5º dia, um homem apareceu em uma cabine telefônica na cidade de Heber, mais de 50 quilômetros do local do incidente. Era Travis Walton, desorientado, tremendo de frio, com a aparência de ter passado por um enorme trauma físico e mental. Quando foi encontrado, dizia repetidamente: "Eles me deixaram voltar. Eles me devolveram." Para Travis, haviam se passado apenas algumas horas, mas para o resto do mundo, foram quase 6 dias de completo desaparecimento. E foi então que ele contou sua história. Segundo Travis, quando recobrou a consciência após o feixe de luz, ele não estava mais na floresta. Estava deitado em uma mesa metálica. O ar era quente, denso, úmido. A luz era suave, difusa, sem fonte aparente. E então ele viu os seres, criaturas baixas, com menos de 1,50 m de altura, usavam roupas justas, cor âmbar, pele clara, cabeças grandes, olhos enormes, negros e profundos. Eles não falavam, apenas o observavam. Travis entrou em pânico. Tentou se levantar, empurrou um dos seres, pegou um objeto da sala para se defender. Foi então que os seres recuaram, como se não quisessem machucá-lo. Ele correu por um corredor estreito, entrando em salas diferentes. Uma com paredes lisas e curvadas, outra com um painel luminoso, e finalmente, uma onde encontrou algo ainda mais estranho: humanoides altos, aparentemente humanos, com roupas metálicas brilhantes e capacetes dourados. Esses seres não falavam, mas o seguraram pelos braços e o levaram até uma sala, onde colocaram uma máscara sobre seu rosto. A partir daí, tudo escureceu. A próxima coisa que lembra é estar deitado no chão, frio, úmido, às margens da estrada, com a nave se afastando no céu. Após o retorno de Travis, o caso explodiu na mídia mundial. Jornais, rádios e TVs queriam a história. Ufólogos correram ao Arizona, céticos. Também, a polícia continuava desconfiada. Ainda acreditava que algo criminoso tinha acontecido. Então, algo histórico foi feito. O grupo de lenhadores aceitou fazer testes de polígrafo dos 7 homens. Os 6 passaram. Um teve resultado inconclusivo. Nenhum falhou. Os examinadores de polígrafo afirmaram que eles diziam a verdade, ou acreditavam sinceramente no que estavam contando. Travis também realizou exames. Não havia drogas, não havia álcool, não havia marcas de agressão humana, não havia sinais de desnutrição extrema. Apesar de estar desaparecido por dias, seu nível de estresse era altíssimo. Mesmo assim, críticos apontaram inconsistências, acusaram Travis de fraude, de ter participado de uma armação, até mesmo de estar envolvido em um esquema para desviar a atenção de problemas no trabalho. Mas nunca apresentaram provas concretas de fraude. Tudo permanecia no campo das hipóteses. Anos depois, Travis escreveu o livro The Walton Experience. O caso também inspirou o filme Fire in the Sky, lançado em 1993, um longa que dramatizou a abdução, criando cenas aterrorizantes que não estavam no relato original. Apesar disso, o filme tornou a história mundialmente famosa. Travis passou décadas sendo entrevistado, estudado, questionado e ridicularizado. E mesmo assim, ele nunca mudou sua história. Nunca.
O caso dividiu o mundo em 3 grandes grupos. 1. Os que acreditam. Paranormais, ufólogos e muitos cientistas independentes consideram o caso real, por causa dos poligrafos, da consistência dos relatos, da ausência de evidências de fraude, do trauma real no comportamento de Travis. 2. Os céticos afirmam que foi fraude. Usam argumentos psicológicos, inconsistências e explicações alternativas, mas nunca apresentaram provas definitivas. 3. Os indecisos. Para muitos, este é o caso que pode ser verdade, mas que ainda carece de comprovação científica objetiva. Hoje, passadas décadas, o caso continua sendo estudado e debatido, e permanece sem explicação. Travis Walton continua defendendo seu relato, com a mesma versão desde 1975. Algo raro em casos longos de suposta fraude. Bom, se ele mentiu, manteve a mentira com perfeição por quase 50 anos. Se disse a verdade, então entramos em um dos eventos mais extraordinários da história humana. E talvez um dos mais assustadores, ao observarmos todos os elementos: o desaparecimento, os testes e as testemunhas, investigação policial, os exames médicos e o relato consistente. Somos deixados com uma pergunta: o que aconteceu com Travis Walton naquela noite de 1975? Foi uma abdução real? Foi uma fraude impecavelmente construída? Ou algo entre esses extremos? A verdade é que, até hoje, ninguém, nem a ciência, nem o governo, nem os críticos, conseguiu explicar completamente. E talvez esse seja o motivo do fascínio persistente. Porque o desconhecido continua nos chamando. E Travis Walton ouviu esse chamado mais de perto do que qualquer um de nós.